Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 18 de dezembro de 2019, 11 horas e 45 minutos. Estamos chegando a uma reta final de ano, Natal pertinho, Papai Noel nos shoppings e todo mundo bêbado após o almoço. Essa é praticamente uma regra, mas que é justificável pela época, especialmente com as conquistas que tivemos esse ano. Eu não bebo, mas também não condeno quem o faz, especialmente se for de forma equilibrada, né? Trazendo boas energias e muitas vezes falando aquilo que deve ser dito, já abrindo 2020 de forma plena e absoluta. É uma honra estar com vocês, agradeço a Deus por me abençoar, por ter voz, saúde, um bom nível de consciência para trazer conteúdo de valor de forma equilibrada, ajudando na formação de investidores inteligentes na Bolsa de Valores. Pessoal, Bolsa Forte é sinônimo de país forte. Eu ofereço gratuitamente, seja bem-vindo à Bolsa, através dessa parte alta do banner aqui do YouTube. Na descrição do vídeo, além do Seja Bem-vindo à Bolsa, tem o link para você entrar no nosso site toptraders.com.br, coloca nome, e-mail, clique em enviar, já recebe informe, cenário, comunicações diversas a partir do dia seguinte. E ali tem também como você entra no nosso canal do Telegram. Então, por exemplo, você está vendo o vídeo aqui, se você clicar aqui sobre o mesmo, você vai ver tudo que a gente estudou no dia, né? Uma lista, e já clica aqui, acesso ao Telegram, gratuito, todos os dias, conteúdo de valor nesse canal gratuito do Telegram. E falando em Telegram, pessoal, quem fez a imersão 8 e não está no grupo do Telegram, a gente tem mais de 400 alunos, né, que fizeram a imersão. E quer ver quantos estão no grupo do Telegram? 165. Muita coisa bacana eu tô passando por lá. Passei um conteúdo maravilhoso sobre via varejo, às vezes eu adianto algumas coisas lá. E assim, a réplica dos comandos que é feita no WhatsApp é feito lá também. Só que lá, só que o WhatsApp é a minha equipe que coordena, o Telegram eles também coordenam, mas às vezes eu interajo, então vale a pena. Aí pergunta para o suporte como é que você entra lá, válido até o dia 5/1, quando termina a cortesia da galera que fez essa imersão. Ok? Então, um recado aqui, porque praticamente todo mundo que fez o curso ouve, então vale a pena entrar lá no grupo. Então é isso aí, pessoal. Vamos aos estudos. A gente tem o mercado americano já em funcionamento, né? Esses dias a volatilidade tem sido um pouco menor, nós temos uma leve alta no S&P, 0,08, Dow Jones 0,09, Nasdaq 0,15, a WZ subindo 0,67, petróleo em queda. Então vamos aos gráficos aí para a gente ver o que eles têm para nos passar de informação. Primeiro, Bolsa da China. Lembrando que após o almoço tem um fluxo cambial, que é muito importante. Então a Bolsa da China tem uma trajetória de franca alta, né? Talvez um gap de medida, chegou numa região de resistência, a gente esperava 3 mil pontos até o Natal e chegou a 3.026, pode ter alguma correção até a média de 5, até um pouco abaixo, sem mudar em nada o viés, né? Lembrando que o 3.026 é um ponto importante, fechou levemente abaixo, acho que a depender do que acontecer nos Estados Unidos, nós teremos uma correção, pelo menos no tempo lá na China. É importante demais nesse momento a gente continuar estudando com bastante afinco e atenção a Bolsa de Londres, né? O Brexit voltou a ser protagonista, nós temos um antigo topo triplo que agora é uma região de fundo de suporte, que seria um alvo natural em caso de correção, mas não é o que parece. A gente tem uma movimentação altista, apesar de muito leve na parte alta desse terceiro soldado branco. E aí nós temos o índice DAX da Alemanha, uma configuração gráfica enrolada. Para quem disser isso eu concordo. Só que no semanal a aproximação entre média e preço é muito difícil disparar, né? Depois de um movimento de alta mais forte, aqui tem um rompimento falso, está numa região de resistência, eu vejo mais como uma contração ou de repente uma correção, de repente formar um pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo. Perfeito? Então é isso que eu vejo nessas bolsas internacionais. Falemos das criptomoedas, então. Bitcoin.
O Bitcoin tem uma leve alta hoje, mas nada que seja verdadeiramente empolgante. Agora, fato é que nós temos um suporte a 6.618 e ele tocou e teoricamente respeitou. Pode ser que a gente tenha algum sinal para uma guerrilha, mas por enquanto o sinal eu não o vejo como confiável e coisa e tal. Aí temos a seguir o Bitcoin Cash, a gente faz os estudos sempre em dólar. Para quem quer saber em corretora que eu opero no exterior, eu opero pela Poloniex, mas eu acho que a HIT BTC é boa. A Binance, apesar de ser polêmica, é uma boa corretora também. E aqui no Brasil, os alunos, além da Foxbit, Mercado Bitcoin, que todo mundo conhece, os alunos falam muito bem da Brasiliex e da Bitcoin Trade. E da XDEX, para quem não quer fazer por si só a guarda na wallet das criptomoedas também. Ok, então no caso do Bitcoin Cash, depois de uma forte queda, tem algum sinal de arrefecimento, mas eu não vejo como sinal de compra ainda. E aí temos o Litecoin. Não, uma situação parecida, você vê que é até um gráfico difícil de ler. Tamanho movimento de queda. Agora, se a gente der um zoom aqui, dá aquela impressão que vai formar um arame e a gente vai ficar de olho. Na verdade, que é o Litecoin dividido pelo Bitcoin. Eu quero Litecoin puro e simples. Que é esse aqui, mas forma também talvez um arame. Por exemplo, se eu tivesse vendido nas criptomoedas, eu acho que eu encerraria hoje. Com esses sinais aí de algum equilíbrio. Mas não é nada. É diferente você zerar uma venda do que você entrar na compra. Bem diferente, né? Então, é diferente entrar na venda do que encerrar uma compra. E aqui tem talvez um martelete, um doji, a depender dos dobramentos ao longo do dia. Aí nós podemos falar do petróleo, crude oil, a gente tem um alvo para o petróleo já há muito tempo. Essa correção não muda em nada, a ideia é que ele buscaria 63 até o fim do ano, e para o Brent nós temos um alvo a 69, lembrando que o Brent é negociado em Londres, onde muitos alunos meus operam, e o WTI é negociado na NYMEX, onde alguns alunos meus operam, e muitos também operam em Hong Kong. Hong Kong, para quem não sabe, é o terceiro maior centro financeiro do mundo. Eu já tive o prazer de estar algumas vezes em Hong Kong. E no caso do Brent, tem uma resistência intermediária, né? Aqui, ó, 6555, 6537, então tá um pouquinho acima. Certo? Então, criptomoedas, bolsas internacionais abordadas, petróleo, vamos falar do VIX e das bolsas americanas. E falando em bolsas internacionais, pessoal, para quem não... Acho que a galera sabe que eu sou um fanático torcedor do Corinthians, mas eu sou também um fanático torcedor do Real Madrid. Eu fiquei na Espanha uma temporada, fiquei em Móstoles e Alcorcón, que são cidades como se fossem, sei lá, Guarulhos e Osasco, mas são bem menores, assim, perto de Madrid. Eu ia ao estádio Santiago Bernabéu ver o Real Madrid, acompanho o time de perto, e hoje tem o clássico, né? E meu palpite é Real Madrid 2, Barcelona 0. Ok? E eu colocaria o meio-campo clássico, com Casemiro, Kroos e Modric, mas acho que ele vai pôr o Valverde, vai inventar. Aí vamos ver. Então, no caso do VIX aqui, eu iria no ataque de Benzema de centroavante, Rodrigo e Bale. Eu não inventaria, mas acho que ele vai inventar no ataque também. Só falta ele pôr o Nacho na zaga, porque o Nacho joga de goleiro, lateral esquerdo, direito, zagueiro. Se o treinador estiver doente, o Nacho é o treinador. É que nem o Daniel Alves na penúltima Copa, né? Até de goleiro, se bobear, ele jogava. Então vamos ver. E o que nós temos aqui no VIX é uma região importante, ó, 112, a 12,25. É um divisor de águas, uma espécie de base aqui do M, mas eu acho que o caminho deve ser testar realmente 11,42 ao longo dos próximos dias. E aí temos o Dow Jones. O Dow Jones testando as suas máximas históricas pouco a pouco. A distância da média limita o movimento. A mesma coisa no S&P. E o mesmo aqui no Nasdaq. Uma clara tendência de alta, mas a distância em relação à média, o movimento esticado, limita os ganhos. E aí, a gente tem acompanhado quase sempre aqui a Aurora Cannabis, que é uma aposta minha, mas que por enquanto não está frutificando, para a bolsa lá de fora, e a LB.
São destaques aí que eu tenho acompanhado no exterior. A LB sim está muito bacana, um movimento de contração que deve explodir. Formato de triângulo, a Aurora Cannabis por enquanto não. E aqui no Brasil a gente tem acompanhado CVC B3, né, que aparentemente está armando um movimento para romper essa resistência dupla. E a gente tem acompanhado Cielo, né? Cielo hoje trabalhando na parte alta do Marubozu de ontem, que negou o Marubozu de anteontem. Então, sinal importante. O negócio da Cielo é se ela conseguir romper 8,91. Para mim, essa região separa o joio do trigo. Ok? E ontem eu não falei de um ativo também que foi destaque, né? Tem sido destaque, a galera pediu, eu vou colocar como destaque também, que é a Ultrapar. Né? Ela tem feito um movimento bastante técnico, aí um movimento seguindo uma linha de tendência. Parece aqui uma figura autista, uma espécie de ombro, cabeça-ombro invertido. Ela tem resistência a 22,68, 22,84 e na máxima de ontem 23,45. Então tem que romper essa região. Eu acho que é uma estrutura aqui que separa o joio do trigo também. Né? Aí ela vai ter logo acima o 23,57, mas o ativo parece mirar 27 no início do ano que vem. Bem interessante. Ok, então esses são os destaques do dia. Falar de Petro Vale Bancos. Está escrito aqui: Ministério Público do Rio faz buscas em loja de chocolates de Flávio Bolsonaro. Uau! Vamos ver como é que o mercado vai reagir a esses fatos exóticos e esdrúxulos, né? No caso da Petrobras, é o que eu comentava com vocês. Nós temos um ponto intermediário, 29,90. Acima dele, ela deve testar essa região de 31 e provavelmente romper. Abaixo dele, testaria a LTA. Como nós temos um arame de fundo, é mais provável que ela faça um movimento ascendente. Aí temos Vale 3. Um amigo meu tinha uma loja de chocolates também lá no shopping do Rio, mas vendeu agora, que é o Alex, irmão do Emerson, que é meu grande amigo aí de caminhada, estudamos juntos, e eles estão juntos lá. Um abraço para eles, que eu sei que eles ouvem. E também tinha uma loja de chocolates, eu vi aqui do Flávio Bolsonaro, eu lembrei. A Vale fez o que ela tinha que fazer, entregou o movimento a 54,16, teve uma espécie de padrão penetrante, só que mostra resiliência trabalhando aqui sobre a média. Eu pegaria a mínima de ontem, 53,05, colocaria um stop um pouquinho abaixo, a 52,90, por ali seria a minha estratégia. Aí falamos dos bancos, BBAS3. BBAS3 mostra alguma força, né? Subindo 1% hoje, respeitou as médias, está acima de 48,85 e dessa região de enrosco aqui eu vejo com bons olhos. Aí temos BBDC4. BBDC4 é um ativo, eu acho interessante, né? A gente tem que ficar de olho no IFNC, mas parece armar aí uma explosão. Mas existe risco sim, porque o movimento lateral é muito forte. Da mesma forma que pode explodir, acho que pode vir aqui para os 33, vide essa barra, que tem mais volume do que as barras de alta, mas acho que a balança pende levemente para a compra. Aí temos Itube, falar de Itube, FNC e DI. Itube é uma ação um pouco mais manhosa, mas o gráfico talvez seja mais claro. Tem dois ombros, ombro, ombro, cabeça. E parece ser uma figura simétrica que remete a R$ 37,00 aqui. Então, parece confuso em princípio, mas talvez seja o gráfico mais claro. Aí falemos de FNC e DI. E FNC3, para quem não sabe, é o índice do setor financeiro. O movimento altista foi colocado em xeque nesses testes na média.
acima de 12.643, que é esse fundo, eu acho que a compra impera. Tinha um mini V aqui com alvo em 13,19, foi cumprido hoje, ó, 13.041. Eu acho que o 13,19 agora é o ponto a ser batido, seguido por 13.121, posteriormente 13.167. O DI não teve... DI, vamos lá, DI1F25, ele não teve... Hoje saiu GPM, alguns dados, eu não sei, acho que o DI sentiu um pouco. Ele está bem sobre aqui uma LTB, que é um divisor de águas. Eu não trabalharia na venda, o que eu faria assim, se eu tivesse comprado eu venderia hoje e colocaria o lucro no bolso, é o que eu faria, mas trabalhar vendido, nesse momento sinceramente não. E aí temos Via Varejo. A Via Varejo hoje está subindo, né? Se a gente observar pelo gráfico semanal, existe uma distância em relação à média de 21 que sim, impede que ela dispare. Essa média vai ter que aproximar, mas não significa também que ela vai cair. Então acho que não tem motivo para operar vendido, para ficar desesperado porque está comprado. Esse gap aqui foi fechado e tal. Está na média de 5 e é isso. Sem alterações, dia 30 eu vou avaliar a exposição. Então falta a gente falar mini índice, mini dólar, BOVA11 e BOV. E também pedidos do YouTube. Então vamos lá falar de pedidos do YouTube. Primeiro ativo MRV3. MRV tá nesse modo negro, mas eu nem vou tirar aqui porque dá para ver claramente. MRV é um ativo, acho bom de operar. Nós temos uma máxima aqui, 21,76. Deu um movimento mágico aqui embaixo. Ombro, cabeça, ombro invertido e pivô. Ó. Fundo, topo, fundo. O rompimento de R$18 aqui foi uma compra de ouro. Ainda deu oportunidade. Agora o que eu acho? Eu colocaria esse ponto como stop. Ó. 21,76 é assim que eu trabalho. Então, ou seja, eu não operei. Não operei. Mas se eu tivesse operado esse ativo, eu teria colocado stop a 21,76, teria sido estopado, entre aspas, hoje e colocado o lucro no bolso. E esse gap parece um gap de medida, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadrantes e meio. Meio, 1, 2, 3, 4, 5. Alvo, alvo, alvo. Colocaria o lucro no bolso. Aí nós temos Lame 4. Eu tenho feito um trabalho de campo muito intenso, tanto no ambiente online quanto físico, em todos esses players. Lame, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Walmart. Vou nas lojas físicas porque hoje eu tenho uma exposição grande, né, a Via Varejo. Então, comparando, vendo múltiplos, é aquela história, né? O investidor que se mexe ali, que é trabalhador estudioso, pessoal, ele sabe o que está fazendo. Então, nosso sucesso ele não vem por acaso. Esse gráfico de Lame está estranho, deixa eu conferir aqui no TradingView. Realmente está errado ali. Depois eu passo lá para a Nelógica. A Lame está numa tendência de alta, primária, secundária e terciária. Ela é tradicional esse tipo de movimento em mercados altistas como um todo. Nós temos 3 soldados brancos no semanal, que nada mais são que 3 candles com massa, amplitude, volume, corpo, verdes ou brancos, para quem usa o candle branco, para quando está positivo. E agora tem uma correção, né, no semanal, que é normal. Eu acho que não é momento de entrar, mas sim de administrar posição. Simples assim. Aí nós temos outro pedido que é SER3. A SER3 a gente percebe no semanal um pivô acionado, né, a 25,18. Tem resistência 28,34. Se o mercado estiver forte, acho que vai romper. Vídeo Marubozu da semana passada.
Eu não vejo como um ponto, eu acho que o ponto de entrada foi aqui nos 25, mas sim para administrar a posição. Isso me parece uma correção típica no tempo, volume contido, movimento praticamente lateral, e aí temos RADL3, que é uma ação que trouxe um resultado muito positivo para a carteira do grupo, né? Nós saímos do ativo já, né? Eu acho que ele entregou no curto prazo, mas assim, se o mercado continuar com fluxo comprador, deve subir, né? Uma ação de qualidade, não tem um motivo assim para cair, né? O stop, teoricamente, para quem está comprado ou entrou, ficaria no 100 com 55, né? Mas é um ativo de boa qualidade. Eu mesmo sou um cliente assíduo, gosto de comprar na Raia Drogasil. 2, 3 vezes por semana eu tenho criança, compro as coisas para casa e cada vez mais dinâmica, apesar de em alguns momentos os atendentes serem muito pentelhos, querer vender o que você não quer, imprimir aquele cupom de desconto, enfim. Mas via de regra, no frigir dos ovos, eu vejo com bons olhos a empresa, seus fundamentos e múltiplos. Agora, perdeu 146, ela pode entrar numa trajetória de baixa porque ela entregou muito, às vezes, aquela velha história do mercado precificar e mudar de setor, como ele fez com os frigoríficos. Inclusive, eu alertei aos alunos da imersão que nós não teríamos ações de frigoríficos e a vocês aqui também que não era momento de entrar, porque poderia ter um movimento contrário àquela troca de mãos entre setores. Então, foi alertado aqui. A Sabesp também era uma ação que estava na nossa carteira do grupo, da imersão. Vendemos recentemente. Fizemos um baita trade, só que ela tem volatilidade histórica contida, 1,75, movimenta-se lentamente. E eu acho que o 58,14 em fechamento é um ponto bom de stop para realização de lucros. É o que eu vejo para essa ação. Ok? Então falemos dos ativos, dos benchmarks aqui. Falemos primeiramente do dólar. O dólar segue uma trajetória de queda, a impressão que esse candle de ontem é apenas uma pausa na base do Marubozu para continuar caindo. Fechando hoje abaixo de 4.072, eu acho que os R$4 como alvo é algo real para o começo do ano, para os primeiros dias. Sei lá, talvez bata nos R$4, de repente até no dia 2 ou dia 3. Eu vejo essa possibilidade sim. Quem sabe antes, mas eu acho difícil, né? Para quem tem dúvidas, pessoal, sim, eu continuo vendido em busca dos R$4, né? O grupo continua vendido, nós fomos rolando a operação. Lembrando só um detalhe, tá? Ninguém falou em venda de dólar aqui embaixo, nem nada. Do ponto que nós falamos do desafio já está bem abaixo, tá? Quase 100 pontos aí, que isso fique bem claro. Então, andou um pouco contra a gente, mas já entrou digamos assim, numa fase de lucro desde quando o desafio foi lançado há muito tempo. Que isso daí fique bem claro, acho que ele estava uns 100 pontos acima, né? Andou um pouco acima, andou um pouco abaixo, e a nossa ideia é sair perto dos R$4 sim. Ok? Então é isso. Olhando o intraday, tem um gap aqui que favorece o movimento de queda, um alvo talvez a 3.993, é uma hipótese. Aí nós temos o Ibov subindo 0,43, um movimento que até surpreende para hoje, que tem um cenário, mercado patinando no exterior, e aqui eu acho que é firme, né? Uma alta de 0,43 com a distância que nós temos da média nessa conjuntura atual, então eu vejo com bons olhos. E o BOVA11 também mostrando firmeza, né? Trabalhando 108 com 87, rompendo máxima de ontem, a mínima mais alta que das últimas 3 sessões. Movimento tênue e tranquilo, vamos ver como é que reage quando sair o fluxo cambial daqui a pouco, né? E aí nós temos o mini índice, né? Aqui no Cartesian, a gente tem aqui ainda o Z19, amanhã o gráfico aqui já muda para o Z20, para o G20. A mínima de hoje bem mais alta que a dos últimos 3 dias, né? 111.880, 111.905, 111.950. A mínima de hoje, 112.280. É um sinal positivo, rompendo o máximo de ontem também. Então, movimento interessante. Já houve, né, a migração do fluxo para o G20, mas aí esse gráfico, o intraday, o diário está correto, né?
Aí o intraday já não está. Então vamos, de repente, pegar o intraday. Vamos ver se já mudou para o G20 aqui no broadcast. O dia da rolagem é sempre delicado, né? Então no broadcast também está o G20, aí não vai ter problema. A gente vai fazer o seguinte. Então está o G20 aqui no broadcast, o Z19 no broadcast, mostrando uma tendência inalterada, mínima de hoje mais alta, a média de 5 sendo respeitada. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer isso. A gente coloca o gráfico sem ser perpétuo, sem emendar os vencimentos. Simples assim resolve o problema. Então em G20, eu coloco aqui intraday, vai atualizar de forma absolutamente serena e tranquila. Percebam que às vezes o pessoal fala, pô, mas não vale rolar, me posicionar na véspera. Olha como o volume estava super baixinho ontem, hoje ele já explode, né? Então é realmente no dia que migra. Tá? Antigamente demorava algumas horas para migrar, agora dá umas 9h15, 9h10 já migrou. Então é um movimento sinuoso, né? De alta passo a passo. Ele está rompendo uma região aqui de 113,535, que agora é suporte, um mini pivôzinho de alta a 113,650. Tem pano para manga aqui ainda para alguma volatilidade, né? Troca de mãos, aquela história que a gente sabe, mas um movimento que vai seguindo aí a tendência, mesmo que de forma gradual, estilo um caminhão subindo ladeira. Ok, pessoal? Hoje eu não vou poder fazer o radar, eu tenho compromisso à tarde, né? Mas eu fiz a comunicação gratuita lá no Telegram para quem está no grupo. Eu fiz um cenário super caprichado também, com muito conteúdo. E é isso, né? E amanhã vai ter normalmente também o cenário, vai ter o Telegram gratuito. E amanhã sim eu farei o programa Radar. Ok? Então é isso aí, até amanhã. Espero que o conteúdo seja útil. Conto com o seu like, compartilhe o vídeo, área de comentários te espera. Você que me ouve é bem-vindo. E saúde e paz a todos, pessoal. Até amanhã. Valeu!